Você está vendendo ou comprando um imóvel e chegou o fatídico momento de assinar o contrato? Você sabe quais cláusulas você deve observar e o que é mais importante nesse contrato? É isso que a gente vai explicar aqui hoje para vocês. Manu, qual é o maior problema que você já viu dar em contrato, em compromisso de compra e venda de imóvel? Eu acho que o maior problema na hora da gente realmente identificar ali os clientes, né? Eu acho que a maior dificuldade que eles têm é fazer essa diferença, né, do contrato de compra e venda, o que é realmente um contrato e o que é a promessa de compra e venda. Porque, como a gente já comentou aqui, né, em outros episódios também, a respeito das vendas, né, que são acima de 30 salários mínimos, o Código Civil, ele exige uma escritura pública, né? Então, assim, quando a gente se depara com uma venda transacionando ali um imóvel que ele vai ter um valor maior do que 30 salários mínimos, obrigatoriamente a gente precisa fazer uma escritura pública, que é no tabelionato de notas. Mas nada impede a gente fazer uma promessa de compra e venda anterior à escritura, né? Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade, assim, das pessoas entenderem se de fato o contrato já vai servir para registrar na matrícula ou não. Eu assumo um contrato e depois faço escritura, como assim? Né? Mas geralmente as pessoas pactuam essa promessa de compra e venda exatamente até para condicionar como será feita a escritura, né? Se vai ter um prazo ali, né, de 60 dias, se vai ter um pagamento de sinal. Então, é importante a gente consignar no contrato. E lembrando também que lá no tabelionato de notas, eles não fazem auditoria imobiliária, que nem a gente costuma dizer, que é puxar certidões, analisar, né, se tem processos judiciais. Eles puxam as certidões ali municipais, né, para ver se tem débitos e tal. Mas as certidões que realmente são inerentes ao vendedor, né, à pessoa do vendedor, o cartório não solicita. Então, nessa fase da promessa de compra e venda, é a fase que a gente tem para pactuar, para consignar todos os detalhes e, principalmente, consignar ali também a análise das certidões. Exatamente. Eu acho que tem essa questão do contrato, que já serve como a transmissão de propriedade, né? Até 30 salários mínimos, o que é muito difícil hoje, diante do valor de mercado aí dos imóveis. Mas o que é muito comum é as pessoas fazerem a promessa de compra e venda justamente por conta de tudo isso que precisa ser analisado até se efetivar a transmissão da propriedade, né? Tem a questão do pagamento, às vezes o pagamento é parcelado, então estipula um contrato para até a quitação fazer a escritura, né? Quando não quer fazer uma escritura de alienação fiduciária, alguma coisa assim. Mas também para fazer auditoria imobiliária, para levantar a documentação dos vendedores e as partes estipularem tudo certinho que vai acontecer até a escritura, né? Principalmente, eu falo um detalhe também importante, é a questão da posse, né? Que o comprador vai tomar ali a posse do imóvel, né? Se vai ser na assinatura da promessa de compra e venda ou se vai ser somente na escritura. Às vezes o vendedor mora no imóvel, ele precisa de um prazo para sair, né? Às vezes tem imóveis planejados, então esse imóvel eles serão retirados, vai incorporar, o que vai ser combinado ali entre as partes, né? Então, no contrato, a gente, na promessa de compra e venda, a gente consegue trazer cenários mais concretos e reais ali da negociação, né? Que as partes não necessariamente precisam levar para a escritura, mas é um combinado ali entre elas. Então, tudo aquilo que foi feito, que foi negociado, a gente transcreve para o papel, né? Exato. Eu vejo muitas situações onde às vezes a pessoa está anunciando, mas sem muita expectativa, ou nem está anunciando e aparece um comprador. E aí, principalmente quando está anunciando, aquele comprador quer resguardar que o imóvel vai ser dele, né? Então, não tem como ficar esperando 60 dias até o advogado analisar a documentação, até o vendedor tirar tudo do imóvel. Então, para isso que serve esse contrato. Amarra-se ali a situação, normalmente o comprador já deixa um sinal, né? Deixa ali, chega à beira 10% do valor do imóvel, mas não tem nenhum critério de lei, as partes que estipulam. E esse sinal amarra ali que o vendedor não pode vender para ninguém durante aquele período e o comprador se compromete a comprar, né? Até no final vai ser lavrada a escritura. Inclusive, essa é uma das cláusulas que eu vejo dando bastante problema ali, porque não fica muito bem estipulado em vários contratos que eu pego, né? Porque normalmente o que acontece? O vendedor, ele se garante que ele vai concretizar aquela venda
Se no meio do caminho ele desistir, ele tem que devolver o sinal, normalmente em dobro, às vezes alguma multinha ali que se estipula, né? Sim, e isso é necessário justamente para ele não vender para uma pessoa hoje, chegar amanhã alguém faz uma proposta maior para ele vai, não, vou desistir daquele e vender para esse outro. E já que a multa é baixa, né? Ou então, às vezes, nem tem, acaba compensando fazer Exato. isso. Né? Por isso que precisa estipular esse sinal e essa multa, justamente para não viabilizar essa venda. Porque às vezes, vende aqui por 500 mil e tem alguém oferecendo 520. A multa é 10 mil. Pô, vou ganhar 10 mil ainda. Então é melhor desistir desse e vender para esse outro. Né? Às vezes até entra uma permuta, alguma coisa que favorece a venda. Então, essa penalidade precisa estar prevista justamente para resguardar o comprador. Mas também o vendedor ele fica resguardado com relação ao comprador com esse sinal, porque vai que o comprador fica enrolando e no final de 60 dias não consegue comprar, ou desiste, ou acha um outro imóvel melhor, e esse cara, o vendedor, ficou com o imóvel ali parado durante 60 dias, né, sem anunciar, perdeu às vezes com comissão de corretagem, que às vezes o vendedor tem que pagar já logo no contrato, e aí para simplesmente a venda não concretizar depois. Sim, então essa questão do sinal ali é muito importante. Comum. Então, eu sempre coloco as questões do sinal nos contratos que eu elaboro, também condicionada à análise das certidões. Então, assim, é sempre importante a gente ter já essa análise prévia para que... Porque, assim, às vezes, dependendo, envolvendo dinheiro, já de antemão, só quando realmente as partes, né, concordam ali com isso, de fato mesmo, em dar o sinal antes de analisar as certidões. Para não ficar mais difícil essa devolução, né? Ter que ter uma negociação demorada, enfim. Então, eu acabo condicionando ali a questão do sinal após a análise das certidões. Perfeito. E eu também coloco uma cláusula que foi bem até porque a gente teve um problema, na verdade, com um cliente uma vez, que as certidões dele saíram positivas, porém os processos não ofereciam risco ao negócio. E aí a gente sabe, né? Muitas das vezes as certidões saem positivas de processos que estão arquivados ou processos que não correspondem ao cliente, enfim. E aí por isso que a gente precisa analisar de fato as certidões. Detalhar cada uma. Detalhar. E aí, analisando, a gente identificou realmente que não oferecia risco. Só que mesmo assim a compradora não quis. E aí, o que aconteceu? Eu passei, né, nesse momento, a adotar uma cláusula nos contratos em que, identificando que as certidões não oferecem risco, entende-se que se o comprador não quiser dar continuidade ao negócio, como um arrependimento. Exato. O arrependimento tem a multa, né, no contrato, porque o contrato ele não foi feito com cláusula de arrependimento. Então, se a pessoa quiser desistir, né, vai entender realmente como ali passível de multa essa atitude dela. Então, foi um caso bem interessante, assim, né, que a gente viveu na prática ali no escritório. E aí, com isso, eu falei, não, é importante a gente colocar essa cláusula nos contratos a partir de agora, exatamente para o comprador não chegar nesse ponto e falar assim, mas eu não quero mais. Porque, na verdade, eu acredito até que ela desistiu porque ela arrumou outro imóvel mesmo. Sim. E aí tava usando o motivo das certidões. E aí não tinha um advogado, um jurídico que conhecia de direito imobiliário para também assegurá-la que não oferecia risco e tudo mais. E aí, enfim, por isso a gente achou bom colocar também essas cláusulas no contrato para poder assegurar em transações futuras. Então, acho que o contrato é muito disso, né? Da experiência que a gente vai vivendo ali, das negociações que a gente vai fazendo. E as cláusulas, elas vão surgindo de acordo com a necessidade de cada um. Eu acho que é muito válido e, inclusive, isso eu já entro no detalhe de que não é um simples modelo pego na internet, né? Tem muita gente que vai no meu escritório quando eu passo o valor de um contrato, de uma análise jurídica, a pessoa fala, meu Deus, mas eu pego o modelo na internet. Só que o modelo, ele vem com básico do básico, inclusive faltando muita coisa. E aí vai muito tanto da aplicação da presença, da participação de um advogado para analisar o caso concreto e ver o que as partes querem fazer para o contrato representar o negócio que está sendo feito de fato. E, inclusive, resguardando ambas as partes dessas situações que podem surgir em decorrência de má-fé de uma e outra, né? Porque a gente sabe que taxa de juros é alta, lançamento imobiliário tem o tempo inteiro no mercado. Então, assim, o que é mais fácil você
vendeu hoje, se arrepender amanhã e já querer ir para outro negócio, a gente não está brincando aqui com uma coisa de baixo valor, né? É um patrimônio, Sim. envolve vários agentes, corretor de imóveis, advogado, cartório, avaliador e tal. Então, não é simples assim, desistir e a outra pessoa que arque com os prejuízos, né? Sim, Então, achei bem exatamente. válida a sua cláusula mesmo. Então, e eu acho que as pessoas, assim, elas têm uma certa dificuldade de entender que o contrato, ele tem que refletir exatamente a negociação. Uhum. Então, se você pega um modelo, ou se você digita lá no chat GPT, né, para elaborar um contrato, não vai refletir a realidade. Sim. Né? E o contrato, ele é basicamente isso, ele é refletir a realidade, aquilo que as partes combinaram previamente, a gente trazer de forma escrita. Porque existem muitas peculiaridades numa negociação, né? Principalmente nesse caso que nem eu sempre coloco nos casos de financiamento, por exemplo, que também a pessoa vai fazer o financiamento e aí eles, né, o comprador geralmente sempre pede para colocar a cláusula ali de que se caso o crédito não for aprovado, rescinde sem multa, né? Por aquela insegurança, assim, de não conseguir o crédito e aí ter que pagar ainda uma multa do contrato. Mas eu sempre coloco duas situações em que ele não conseguiu o crédito porque, de fato, ele cumpriu todas as diligências, aquilo que competia a ele fazer, ele não, mesmo assim não conseguiu o crédito, mas também de forma dolosa. Às vezes é um documento que ele precisa produzir, né, que o banco tá pedindo e aí ele não entrega o documento. Sim. E aí o banco não aprova o crédito por uma atitude de que estava ao alcance dele e ele não fez. Exato. Né? Então eu sempre gosto de diferenciar isso. Falando, nossa, mas aqui tá falando que se não for aprovado tem a multa, mas aqui em cima tá falando que não. Não, calma aí, são duas situações. Sim. Uma questão que, de fato, até o que estava ao alcance dele, ele fez. E outra situação, não estava no alcance dele, ele não fez. Exato. Porque daí, ele não fazendo e não tendo crédito aprovado, ele pode chegar e falar assim, olha, o crédito não foi aprovado, então quero rescindir sem multa. Exato, é muito Então, fácil, né? Então a gente também tem que sempre estar de olho e atento a essas peculiaridades e tudo aquilo que pode acontecer nos trâmites de uma negociação. Sim, os meus contratos normalmente eu coloco, dependendo do que as partes estão colocando ali, cláusulas resolutivas, que são justamente as situações onde eles podem destratar ou resolver o contrato sem aplicação da multa, mas justamente vinculados a fatores que vão além do alcance delas, né? Porque é muito fácil alguém, outra parte não fazer algo, não fornecer um documento, simplesmente para o negócio não vingar. Inclusive, foi bem lembrado desse do financiamento, lá na construtora a gente tem esse problema, porque a pessoa vai pagando na planta, né, as parcelinhas, e aí quando chega no Habite, ela tem que levar para o financiamento bancário. E o que passou a acontecer muito lá? Quando eu cheguei, os contratos não tinham um prazo para isso. E aí a pessoa leva, vou ver com o meu banco. E aí levava para aprovação do crédito. E ela não fornecia os documentos. Aí o banco levava 3 semanas para aprovar o crédito. Depois voltava, aprovou, agora manda os documentos. E aí, preenche o formulário. A pessoa levava 3 semanas para preencher o formuláriozinho lá de seguro de vida, aquelas questões todas. E aí que a construtora tava assim, a gente precisa resolver esse contrato, a gente precisa quitar. E aí tinha contrato que rolava 4, 5 meses para finalizar com o banco. Nossa. A gente sabe que o banco tem um prazo estendido, que às vezes eles alegam cai sistema, demora para aprovar, mas isso é quando depende do banco, não quando depende da pessoa. Ela tá agindo de má fé só para prorrogar isso. Então a gente passou a constar no contrato ter um fôlegozinho ali, né, para começar a pagar o financiamento. Exato. E a gente começou, inclusive a gente teve que ir assim, apertando mesmo, porque a cláusula previa, por exemplo, 60 dias para a pessoa concluir o contrato com o banco. É claro que a gente coloca o contrato, depois se a pessoa precisar e a gente vê que realmente é por conta do banco, conversa e faz um aditivinho, vai prorrogando, mas desde que seja conversado, não simplesmente que a pessoa enrolou. Mas aí começou a ter pessoas que ficavam segurando e aí lá no segundo mês ia resolver com o banco que ela tinha 60 dias para ela resolver. Daí a gente falou, não é bem assim, 60 dias é para estar concluído. Daí a gente colocou, olha, nos 60 dias o contrato tem que estar registrado com o contrato de financiamento. Sim. E mesmo assim, a gente precisou ir detalhando porque a gente via que tinha má fé para tudo, né? Em construtora, a gente vende apartamento um empreendimento sem unidades, então a gente tem todo tipo de cliente ali. E aí a gente começou a ter que prever 5 dias para ela dar entrada na aprovação da proposta de financiamento, depois 15 dias para ela assinar o contrato. Foi passo a passo. Exato. E aí foi a melhor coisa, porque daí agora a gente coloca lá, sob pena de multa, porque daí coloca como se a pessoa tivesse mora, porque muitas vezes o empreendimento está pronto, a gente tem que esperar para entregar chaves
e enquanto não aprovar o financiamento, a gente está lá pagando condomínio, IPTU, então gera todo um transtorno, E o né? de vocês, nesse caso aí, que a pessoa incorre e mora, o saldo devedor estava sendo atualizado também ou não? Vocês travavam o saldo devedor? Trava o saldo, porque a gente fala, o então. cliente ele combinou o financiamento, então a gente não vai colocar o IGPM mais 1%, que é o depois do Habits, enquanto não quitar o financiamento, não resolver com o financiamento, por boa fé, a gente sabe que o contrato demora, então a pessoa se utilizava disso também, Sim, sabe? Então, exatamente. acaba ficando muito fácil. Então são algumas condiçõezinhas assim que só quem atua no mercado também vai aprendendo como que a gente tem que colocar ali, né? Sim, porque que nem você falou, tem clientes de todo tipo. Então tem pessoas também Uhum. de toda a índole ali e Sim. às vezes querendo se aproveitar o máximo possível das condições, né? Já que o saldo devedor ficava travado. Uhum. E aí, ai, nossa, daqui a pouco já vou começar a pagar as parcelas do financiamento. Vou ver Sim. se eu consigo aqui dar uma respiradinha, Aham. dar uma postergada para poder começar a pagar. Exato. Então, realmente, isso são coisas que só vivendo, né, na prática, realmente, a gente consegue Sim. sanar esses problemas, Sim. né? Porque são coisas que realmente acontecem no dia a dia. Uhum. Isso não vai, a gente não vai encontrar em nenhum livro, a gente não vai encontrar em nenhum modelo de internet. Sim. É realmente a vivência do mercado. E principalmente quando as partes estão numa situação específica, alguma negociação mais peculiar entre elas, ainda mais que elas precisam ter um advogado para fazer esse contrato, né? Sim. E amarrar tudo no contrato para não ficar só de boca, assim. Quantos casos eu pego que a pessoa, depois de anos, 20 anos, ele morreu e eu tinha comprado ele, a gente combinou que ele ia passar a escritura, só que cadê o contrato? Não, era de boca, porque ele era meu Nossa, conhecido, era padrinho do meu filho. Eu tenho um cliente que ele vendeu o imóvel dele de boca. Uhum. E aí, hoje, a gente tá com um problemão, assim. Eu tive até que ajuizar uma ação mesmo, porque a pessoa que comprou dele vendeu para uma outra, não fez escritura também, não fez contrato, não fez nada. Hoje é uma terceira pessoa que mora no imóvel dele. O imóvel no cartório de registro de imóveis ainda está no nome dele. E aí, as cobranças de IPTU também ainda estão. O cadastro fiscal na prefeitura também está no nome dele ainda. E aí, a pessoa começou a atrasar, o IPTU atrasou. E aí, a gente mandou notificação. E aí, a gente não tem nenhum dado dela, nada, nem CPF, nem nada. A gente Nossa, só tem até para notificar já é difícil. a gente notificou no endereço, sorte que foi ela mesma que assinou o aviso de recebimento. A gente conseguiu descobrir o nome inteiro, pelo menos. Teve algum sinal de fila aí. Porque, de fato, assim, é um problema gigantesco que ele mesmo criou por não ter feito a escritura. Lógico. E assim, hoje, né, eu sempre coloco nos meus contratos o prazo para fazer a escritura. Se a pessoa se recusa, né, incide a multa também. Então, assim, não é só o vendedor que pode se recusar a fazer a escritura. O comprador, né, já que o ônus é dele, né, de custear ali, ele pode atrasar e não querer fazer a escritura, né? Então, a gente precisa convencionar uma penalidade para o negócio não ir se arrastando e que nem esse caso desse cliente, né? Que ele vendeu há muito tempo, ele vendeu em 2008, de boca. E aí, o que acontece? Hoje a gente tá com um problema gigantesco, porque ele teve um bloqueio na conta bancária dele por dívida de IPTU de um imóvel que ele nem possui mais. Nossa. E assim, pra gente poder apresentar também uma exceção de pré-executividade, minimamente a gente precisava de prova. Sim. E a gente não tem nenhuma prova. Não tem nenhum lastro, então, nada. não tem nada. A única coisa que a gente tem é matéria fática, assim. Então, na exceção de pré-executividade, não dá pra trazer, né? Matéria de fato. E aí, o que foi a minha estratégia? Vamos entrar com ação judicial, a gente faz prova na ação judicial e aí leva como prova emprestada para o outro. Porque é a única forma que a gente tem, assim, de poder. E até hoje ele tá com a conta bloqueada nesses valores, né? A conta totalmente bloqueada ele não tá, não. Mas esses valores ficaram retidos lá. Então, assim, até resolver esse outro processo, a gente não consegue resolver o primeiro. E ele tá tendo todo um transtorno, sendo que era só o comprador arcar com o custo e no cartório fazer escritura. Se ele tivesse pelo menos feito um contrato particular inicialmente, né, uma promessa de compra e venda, a gente utilizaria. Mas não foi feito. Então, assim, a gente não tem nenhum documento para trazer comprobatório para esse processo de agora, né? Então, olha só o caminho que a gente teve que percorrer para poder chegar e tentar resolver
Sim. negócio que é bloqueio de conta, que era pra ter sido assim, ó, resolvido rapidinho. Exato. O prazo para escritura é essencial mesmo, porque a gente vê tanto vendedor que já recebi, agora o comprador que se vire, né, ele que resolva, mas também o comprador que evita, tanto por conta dos custos, como você falou, ITBI, escritura e registro, mas às vezes tem pessoa que quer também agir de má fé, porque se eu não fizer a escritura desse imóvel, eu consigo um programa do governo ali, Minha Casa Minha Vida, comprar um segundo imóvel, e aí usa dessas artimanhas, só que, né, o contrato não fica regularizado. A pessoa acha que ela tá ganhando benefício e no final ela pode acabar tendo um prejuízo por conta de uma dívida que venha do vendedor e recai. Sim, se ela não está na sim. matrícula registrada, ela pode ter muitos problemas. Até que eu falei com ela, porque o meu cliente ele é empresário. Uhum. Então, assim, eu falei, olha, se ele tiver alguma dívida trabalhista, alguma coisa assim, o seu imóvel tá em risco. Sim. Né? Então, vamos tentar resolver. Daí ela falou, vou falar com o meu advogado e tal. Meu advogado falou pra eu resolver outra coisa primeiro e depois eu faço isso. Eu acho que nem tinha advogado nada. Porque eu falei, gente, qual advogado em sã consciência falaria isso para cliente? Se bem que, resolve né? outra coisa depois. Mas é complicadíssimo isso. Então, assim, as pessoas, elas não têm realmente a noção do risco que é viver de forma irregular e também não ter um bom contrato de compra e venda na hora de comprar o imóvel, né? Na hora de comprar ou vender, enfim. Exato. Porque são detalhes importantes que a gente precisa convencionar, porque vai ser utilizado, né? Pode passar anos, mas aquilo ali ficou convencionado. Sim. Então, a gente vai conseguir utilizar aquilo ali a nosso favor. Exato. E falando em detalhes, outro ponto que a gente até estava comentando aqui antes era quanto à qualificação, né, das partes ali, nome, RG, CPF, com quem é casado. Muitas pessoas, assim, não dão nenhum valor para esse trecho do contrato. Tá, meu RG, meu CPF tá certo, bora pra frente. Simples, né? Exato, mas essa qualificação pode causar muitos embaraços para frente se a pessoa não fizer uma qualificação correta, né? Até dei um exemplo aqui para você, estava conversando com você sobre um caso onde constava só um vendedor no contrato, veio da imobiliária, estava lá só vendedor casado. Aí quando veio só casado, eu falei para a imobiliária, precisa ter a qualificação da esposa, até para eu saber o regime de casamentos e se ela vai precisar assinar, se é um bem particular dele, se é comunhão total, parcial, tudo isso a gente precisa averiguar ali. E aí, quando veio para mim, a documentação falou, não, ela, na verdade, ele convive em união estável. Eu falei, mesmo em união estável, porque hoje a união estável, mesmo que não tenha um papel, se ela for na justiça, ela consegue a meação pelo regime da parcial de bens, que é o que rege. Sim. Daí ele falou, tá bom, vou pegar o documento. E aí demorou para vir. Aí quando eu pedi a matrícula efetiva do imóvel, a matrícula veio de que ela era proprietária do imóvel e o rapaz que era o convivente união estável. Então, estava totalmente invertida a situação. Então, assim, se tivesse deixado levar, o que poderia acontecer? Ele ter assinado o contrato, o comprador ia estar aguardando o procedimento da auditoria e tal, e no final a vendedora, na hora que está falando, não vendi nada, não fui eu que concordei com isso. E aí o outro, às vezes, some com o sinal além disso, e para obter a restituição disso, sendo que a pessoa não assinou, né? Anos na justiça brigando, custo, tudo mais. Então, acho que a qualificação é um ponto primordial de ser analisado e principalmente o regime de casamentos, que eu acho que muita gente desdenha disso e a gente vê várias situações e também quanto ao comprador, né? Lá na construtora eu vejo vários casos assim onde é um bem particular, mas aí eles são casados em regime universal de bens. Eu falo, regime universal é dos dois, não tem essa de regime de um bem particular. Ou, às vezes, é regime separação total de bens, convencionado, mas a construtora vai lá e só consta um como comprador. E eu falo, se o outro não assinar, vai ficar como se fosse um bem particular dele. Vocês querem isso? É isso que está acontecendo? Aí ela, não, é de nós dois. Então, tem que constar os dois. Então, são pontos, assim, que pode parecer detalhe, mas são pontos que são cruciais e pode determinar o que aquele negócio vai acontecer, né? Exatamente. E são coisas simples, né? Que, assim, parece inofensivo. Sim. Mas que pode gerar um problema muito grande lá na frente, né? Que nem eu costumo sempre falar, venda de filho, né? De pai para filho, né? Precisa convencionar ali os demais irmãos também. Dando anuência. E dando anuência, porque senão essa venda pode ser questionada, né? Pode ser ali uma configuração
de uma tentativa de doação para fraudar, né, uma questão sucessória depois. Então, a gente não sabe, né? Então, a gente precisa realmente ir a fundo, investigar. E se for necessário, a lei diz que é necessário a anuência, então a gente precisa exigir. E também essa questão do regime de casamentos. O que eu vejo, assim, de gente errando nisso, né? Que não... mas assina, não assina. Não, assina. Se for casado no regime da comunhão parcial de bens, né? Precisa da assinatura. Mas é um bem só dele. Tá bom, mas precisa da anuência também, mesmo que ele vai vender um bem particular dele. Sim. O regime, ele exige isso, né? Então, acho que as pessoas, elas não se atentam muito a isso. Sim. Né? E é nosso papel como advogado sempre orientar os clientes e resguardar da melhor forma e principalmente evitar que questionamentos, né, surjam depois em relação ao negócio ali firmado. Sim. Né? Pode parecer um excesso de cautela, né? Quando vem um contrato e eu reviso, falo, nossa, mas você está sendo muito cauteloso. Mas essa é a função do advogado e justamente para evitar conflitos futuros, porque quando o conflito vem lá na frente, ele pode ser muito mais problemático do que simplesmente conversar sobre um contrato e vamos constar isso, vamos colocar os irmãos para assinar também. É melhor isso porque, assim, no caso, igual você falou, de venda de pai para filho, os irmãos estão de boa, eles concordam, tá tranquilo, tudo mais, nesse momento. E amanhã? E quando o pai falecer? O que mais a gente vê é irmãos que estão tranquilos entre eles, quando o pai falece, dá problema no inventário. Sim, então, são essas situações que o direito está aqui para prever e o contrato, ele principalmente está para reger tudo isso e deixar registrado ali, né? As partes colocarem no papel, assinarem e cumprirem aquilo. Tornar obrigatório. E certidão atualizada, né? Sempre. Pelo amor de Deus. Matrícula... 90 dias de cível, né? Casamento, nascimento. E se for também a de matrícula, 30 dias. Exato. Não adianta pegar com prazo vencido. A matrícula principalmente para não cair no charlatão que já vendeu para tem uma pessoa lá registrando, já tá lá com a prenotação e aí ele já tá vendendo para outro, né? Eu já vi acontecer isso no mercado. Já vi também. Enfim, Manu, a gente falou alguns pontos aqui, eu acho que poucos, mas uns principais, né? Qualificação, questão do regime de casamentos, que é importante, cláusulas resolutivas, questão de sinal, certidões. Então, são pontos que realmente a pessoa tem que olhar ali, podem parecer simples, mas são pontos que podem dar problema no futuro. Sim, dá um problema. Então, são pontos cruciais de se ter num contrato e também de ter cláusulas bem redigidas para a gente poder resguardar em todos esses pontos que vão fazer a diferença. Exato. O modelinho da internet não vai atender com certeza. Vai. A gente não tá falando isso para vender serviço, não. É fato, é comprovado, né? Sim. Não condiz com a realidade. Mas é isso. Tem mais algum ponto que você acha? Acho que a gente vai ter que estender para outros episódios de mais uma vez, porque a questão do pagamento mesmo. Vem várias questões aqui sobre pagamento parcelado, né? Prever correção monetária, juros, se vai fazer uma alienação fiduciária e passar escritura. Tem que fazer um episódio só de pagamento. Porque isso é um dos problemas também. Nota promissória, como que vai ser. Mas enfim, pessoal, é isso. A gente espera que a gente tenha contribuído um pouco aí para quem está comprando, para quem está vendendo entender, né? E sempre procurem um advogado, principalmente um advogado imobiliário que entende da área. E se tiverem dúvidas, mandem aqui que a gente vai estar tratando nos próximos episódios. A gente pode responder no particular também se for uma coisa mais específica. E é isso. Obrigado, Manu, mais uma vez. Eu que e agradeço. Vamos pro próximo. Ótimo. Sim, com certeza. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais.